Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, em nome do DIEESE, eu gostaria de agradecer ao Sindifes pelo convite, né, porque a gente enxerga isso como uma oportunidade, né, estar aqui com vocês hoje conversando sobre esses temas extremamente importantes, principalmente, como foi falado aqui pelos membros da mesa, porque se insere num contexto de avanço, né, das classes dominantes do capital sobre o trabalho muito forte, né? Um processo que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, de muito retrocesso, né? Todos os poucos avanços que nós conseguimos nos últimos anos estão se esvaindo muito rapidamente, né? Então nós precisamos ficar atentos a isso, lutar contra isso, né? Como classe trabalhadora, né? Como classe que não é classe dominante, né? Isso é muito importante. Muita gente fala que não existe luta entre capital e trabalho, mas existe sim. Existe, é muito forte, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, a minha intenção hoje aqui é alertar vocês sobre os perigos desses dois projetos que se inserem nesse contexto. Vai ser falado à tarde, são 64, né? 64 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que ameaçam a classe trabalhadora, né? O pasto está lá na Avenida Paulista, eles não vão pagar, mas quem vai pagar, né? Alguém vai pagar, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Antes de entrar especificamente na discussão, eu queria só fazer uma pequena apresentação sobre o que é o DIEESE, muitas pessoas não conhecem. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos é uma criação do movimento sindical. Tá? Nós não somos uma empresa, nós somos uma instituição criada pelo movimento sindical em São Paulo, em 1955. E por que o movimento sindical criou essa instituição? Para ajudar, do ponto de vista técnico, nessa disputa, na luta contra o capital, né? Na luta capital contra o trabalho, né? Por exemplo, um feito importante do DIEESE na década de 70, né, regime militar, o governo divulgava uma inflação, vou colocar um número aqui, de 5%, quando a inflação na realidade era de 20%. Então nós, naquele momento, fizemos a medição da inflação real e alertamos o movimento sindical para isso. Então esse é o papel do DIEESE. O papel do DIEESE é assessorar o movimento sindical na luta por conquistas para a classe trabalhadora, né? Nós não somos uma empresa de consultoria que visa o lucro, por exemplo. Nosso objetivo é simplesmente ajudar o movimento sindical nessa disputa contra o capital, né? No caso aqui, contra quem gerencia o serviço público, né? Não contra quem gerencia, né? Mas contra quem está no comando agora, né? A serviço do capital. A serviço do capital, exatamente. A serviço das classes dominantes, nós podemos colocar assim. Então vamos lá. Vou começar pelo 257, abordando um pouco os impactos que ele tem primeiro sobre o serviço público estadual, para depois chegar no federal. Tá? Porque é assim na forma como ele está formatado, né? Esse projeto ele pode ser dividido em duas partes, grandes partes, né? A primeira é um projeto que foi criado para renegociar a dívida que os estados e os municípios e o Distrito Federal têm com o governo federal, né? Os estados, municípios e o Distrito Federal devem ao governo federal, né? E tem uma dificuldade muito grande de pagar essa dívida, de amortizar e pagar os juros dessa dívida ao longo do tempo com o governo federal. Isso compromete, em grande parte, o orçamento dos estados. Então, volta e meia, os estados estão lá em Brasília chorando com o governo federal. Olha, não aguento pagar minha dívida com você. Renegocia a longo prazo. Então, o objetivo desse projeto, um deles, é renegociar essa dívida, né? No caso, alongar em mais 20 anos, a partir desse ano, o pagamento dessa dívida. A outra parte, que é a que mais nos interessa aqui, é a contrapartida que o governo federal exige dos estados para aceitar essa renegociação. O governo federal vira para os estados e fala, olha, eu vou alongar o prazo da dívida de vocês, mas eu quero alguma coisa em troca. E o que é que vem em troca? É tudo em cima do serviço público e do servidor público, né? Para aceitar renegociar, vocês vão ter que fazer uma série de medidas que vão ter diversos impactos sobre o serviço público. Essas são as duas grandes partes desse projeto, né? Até em algum momento na Câmara, chegou-se a cogitar, segundo informações que eu tive, dividir de fato. Vamos primeiro fazer a parte da renegociação e depois discute a parte da contrapartida. Até agora isso não foi feito, né? Essa dívida é uma dívida significativa. Aquele valor ali de 470 bilhões, que é o total da dívida dos estados do Distrito Federal com a União, representa cerca de 10% do PIB brasileiro, né? Minas Gerais, por exemplo, deve para o governo federal quase 80 bilhões.
esse valor de 80 bilhões, ele é maior do que a receita que o Estado de Minas Gerais consegue oferir em um único ano. Então, se o Estado de Minas Gerais parasse de funcionar em um ano, usasse toda a sua receita para pagar a dívida, ele não conseguiria quitar a sua dívida com o governo federal. Isso é para você ter uma ideia da significância que tem essa dívida no contexto dos estados. No caso de Minas, é a segunda maior dívida, né? Perdendo, obviamente, para São Paulo. Minas e São Paulo juntos representam cerca de 60% desse valor aí, de 473 bilhões. Quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto muito de contextualizar em relação a outros parâmetros da economia brasileira. Como eu disse, o governo federal vai exigir contrapartidas dos estados para renegociar a dívida, né? Só que, por exemplo, esse número eu gosto muito. No ano passado, o governo arrecadou ali 1 trilhão e 300 bilhões de reais de arrecadação primária, arrecadação bruta. Desse valor, ele usou 500 bilhões para pagar juros da dívida pública, cerca de 40%. De tudo que o governo federal arrecadou, de todo mundo, de todos nós, ele transferiu para o sistema financeiro, para a classe parasitária, cerca de 500 bilhões de reais. Então eu vou renegociar, vejam bem, eu vou renegociar a dívida com os estados, vou exigir que os estados sufoquem o serviço público. E o que eu vou fazer com relação ao tamanho do pagamento de juros da dívida pública? Nada. Não tem absolutamente nada nesse projeto que se refira a medidas que possam ser tomadas para diminuir esse valor que eu pago anualmente de juros, né? Por que eu não faço uma tentativa de projeto de lei ou uma reforma que vise diminuir a quantidade de dinheiro que é transferido de toda a sociedade para poucas pessoas, né? Os proprietários dos juros, dos títulos da dívida pública são poucas pessoas. São os grandes bancos, as grandes financeiras, os grandes capitalistas, né? Essas pessoas, de novo, elas recebem 40% do orçamento público, né? E para fazer uma economia, para poder renegociar a dívida, eu jogo todo o custo em cima da classe trabalhadora, né? De novo, quem paga o pato, né? O empresariado se recusou a pagar o pato. Nós vamos pagar? Essa é a dúvida que a gente precisa, essa pergunta que a gente precisa estar sempre atento. Então, chegando finalmente no projeto, depois dessa pequena preâmbulo, passou uma, né? Não, aqui. Pode passar. Mais um. O projeto, no que tange as contrapartidas, ele está dividido em alguns momentos, né? Que a gente pode chamar de curto e longo prazo. No caso dos estados, em 2 anos, eles vão ter que adotar 5 grandes medidas. A primeira ali é não conceder nenhum reajuste, nenhuma vantagem, nenhuma mudança de carreira, absolutamente nada, né? Então, se o Estado assinar o contrato com o governo federal, ele está proibido de conceder qualquer reajuste para o seu servidor público, exceto o que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é a chamada revisão geral anual, que na prática, pela minha experiência atuando na área, quase nunca acontece, né? Mesmo estando na Constituição, dizendo que tem que ter uma revisão geral anual das remunerações, quase nunca acontece, só acontece quando tem muita luta, muita disputa dos trabalhadores por esse direito. Exatamente, a luta pela database, a luta pela revisão geral anual. Então, está proibido, durante 2 anos, conceder qualquer tipo de reajuste, se o Estado assinar o contrato. Segunda medida, outras despesas correntes, que não de pessoal, tem que estar limitada ao crescimento da inflação do ano anterior. Isso, como a gente vai ver lá na frente, é o que está na PEC 241 para todas as despesas. Aqui no 257, só está previsto que o Estado tem que limitar o crescimento de outras despesas correntes à variação da inflação do ano anterior. Terceira medida, o Estado fica impedido de conceder incentivos fiscais e tributários novos, né? Quarta medida, o Estado está impedido de contratar qualquer pessoa para o serviço público, por qualquer tipo de contratação, ou para as autarquias, ou para a administração direta, seja via concurso público, ou qualquer tipo, durante 2 anos, tá? Essas primeiras medidas valem para os primeiros 2 anos. E a quinta medida é reduzir em 10% o valor do gasto que o Estado tem com cargos em comissão em comparação com o mês de junho de 2014.
Então, dessas 5 medidas previstas para os 2 primeiros anos, 3 afetam os trabalhadores do serviço público e 2 não estão relacionadas. Me chama a atenção nessas medidas o seguinte, está claro isso para vocês? Das 5 medidas que o Estado tem que tomar em 2 anos, 3 afetam os trabalhadores. Outras 2, uma está relacionada às despesas correntes, que não gastam com o pessoal, e a outra está relacionada à concessão de benefícios fiscais. O Estado tem pedido de conceder novos benefícios fiscais ou tributários. Dessas 3 medidas, eu chamo a atenção para vocês essa última quinta aqui. Lá na primeira, o Estado está proibido de conceder reajuste para todo o seu serviço público. Na quinta, ele limita em apenas a queda do gasto com cargo comissionado em 10%. Então, qual que é a lógica do projeto? Eu estou desprestigiando o servidor de carreira, o servidor que entrou no serviço público via concurso, e não estou desprestigiando na mesma intensidade o cargo comissionado. Eu só estou cortando em 10% o valor que eu posso gastar com o cargo comissionado. Né? Para mim, está implícita aí uma lógica no médio e longo prazo, desde que outros projetos também sejam aprovados, de terceirização. Veja bem, eu desprestigio a carreira, o servidor público concursado, e não desprestigio tanto, de novo, o cargo comissionado. Nessas 5 medidas eu consigo inferir essa lógica de perversidade nessas medidas que têm que ser tomadas nos 2 primeiros anos. Então essas são as medidas que eu diria que são de curto prazo. As de longo prazo vão começar a partir de agora. Então pode voltar. Pode voltar. Existe no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sei se vocês conhecem a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, né, que disciplina o gasto público com o pessoal e com a dívida pública, entre outras coisas. De certa maneira, o PLP 257 ele exige que os estados criem uma Lei de Responsabilidade Fiscal estadual. Isso não existe, essa figura da Lei de Responsabilidade Fiscal estadual, ela é federal. E ela tem como medidas principais aquelas ali. Instituição de regime de previdência complementar, que aqui em Minas já existe. Monitoramento fiscal, que é uma coisa que já é comum em vários estados que adotaram essas ideias de choque de gestão, essas novidades administrativas, isso existe em muitos estados. Pode passar. E o que é mais importante é a elevação da contribuição previdenciária. Hoje o servidor estadual contribui com 11% e o patronal com 22%, e o projeto prevê a elevação da contribuição do servidor de 11% para 14% e do patronal de 22% para 28%. Então isso é um impacto direto no rendimento líquido do servidor. Você antes contribuía com 11%, vai passar a contribuir com 14%. Esse é o impacto mais perverso dessas medidas que estão previstas nessa, poderia ser chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Pode passar. Como eu tenho 40 minutos, pode passar por isso também, que eu quero chegar na parte do impacto federal, que é o mais interessante para vocês. Aqui são os impactos que vão ter sobre os servidores dos estados. Vamos chegar agora que vai impactar diretamente a carreira da maioria de vocês que estão aqui, que são as medidas sobre o Serviço Público Federal. Essas medidas elas estão contidas em alterações na lei que eu mencionei antes, na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal. Essa lei sendo alterada, como ela disciplina o gasto público com o pessoal, ela vai afetar a situação de vocês, a partir do momento em que essas medidas forem aprovadas. Uma das etapas da montagem do orçamento público é o plano plurianual, que é um plano de 4 em 4 anos, montado no último ano do governo anterior até o 3º ano do governo seguinte. Dura 4 anos, para abranger os 2 mandatos. As primeiras alterações são nesse plano. Primeira lá. A despesa total com o pessoal, ela só vai poder crescer de acordo com alguns limites em relação à receita corrente líquida da União. Então, lá no momento da formatação do plano plurianual, vai ser, qual que é a palavra? Vai ser colocado qual que vai ser o limite para o crescimento do gasto com o pessoal nos próximos 4 anos. Vejam a complicação disso.
No ano X, eu defino qual vai ser o meu percentual de crescimento com gasto com pessoal. Daí a 2 anos, a conjuntura econômica pode mudar completamente. A inflação que estava, vamos dizer, em 5%, pode passar para 10%, por algum tipo de choque na economia. Então, mas eu já defini o tanto que eu posso gastar com o pessoal, o meu crescimento do gasto com o pessoal, há 2 anos. Está lá no plano plurianual. Como que eu vou renegociar isso num contexto de crescimento da inflação? Então, esse é o primeiro impacto claro do projeto sobre o Serviço Público Federal. Definir quanto que eu vou poder gastar no ano X até o ano X mais 4. Não se altera. Está no plano plurianual. Né? Primeiro impacto. Agora, atualmente, em tese, pelo menos, se negocia anualmente, em tese. Né? Apesar da negociação ser bastante complexa, eu sei. Mas, pelo menos, existe a possibilidade de se negociar. Quando eu defini no plano plurianual, já criei um obstáculo muito forte para mudar, por exemplo, o reajuste. Né? De novo, vou ali fixar critérios para concessão de vantagem, de aumento, no momento da definição do plano plurianual. Eu defini ali, tudo está definido para os próximos 4 anos. Né? Se por um acaso a conjuntura mudar, pode ser que haja perda. Pode passar. Essas são as principais alterações no plano plurianual, que acho que ficou claro que elas têm impacto muito direto no Serviço Público Federal. No caso da LRF, eu vou alterar uma coisa um pouco mais técnica. Como é que eu vou explicar? Hoje, quando eu faço o cômputo da despesa de pessoal com terceirizado, se eu terceirizar a atividade fim, esse componente não entra direto no cálculo da despesa total de pessoal. Ele vai passar a entrar, de acordo com esse projeto de lei. Então, vamos pensar um número. Se antes a minha despesa com o pessoal que entrava no cômputo do limite da lei era de 100, e eu gastava 50, gastava 30 com terceirizada atividade fim. Esse 30 não entrava no cômputo do cálculo do limite que eu posso gastar com o pessoal. Tá claro? Agora ele vai passar a entrar. Pela reação, eu já vi que vocês entenderam. Né? Se antes eu tinha 100, agora eu vou ter 130. Isso significa que a minha margem orçamentária para gastar com o pessoal diminui. Né? Então isso também é uma perda. Claramente é uma perda. Simplesmente mudar o critério de contabilização do gasto total com o pessoal. Tá? Isso aí é a mesma coisa. Agora, o segundo é a mesma coisa adiante, a vedação de concessão de reajuste de aumento. O terceiro ali é que é o mais importante. A gente vai gastar um pouquinho de tempo nele. A variável que é utilizada como parâmetro para definir qual que é o tamanho do gasto com o pessoal que a União pode gastar, isso vale para os estados, vale para o Poder Judiciário, vale para todo mundo, é a receita corrente líquida. O Estado arrecada um montante, tributos e tudo mais, e daquilo ali são feitas algumas deduções e chega-se nessa receita corrente líquida. Esse é o montante que eu vou usar como parâmetro para definir o tanto que eu posso gastar com o pessoal. E é um percentual desse montante que eu posso gastar com percentual. Tá? No caso da União, 50%, se eu não me engano. Esse montante que eu posso gastar com o pessoal, a lei ela define alguns limites abaixo dele que o ente ou que o poder não pode ultrapassar, que é o limite prudencial e o limite de alerta. Tá? O limite prudencial, hoje, ele é de 95%. Então, vamos lá. Eu tenho uma receita corrente líquida de 100, vamos supor que eu posso gastar com o pessoal 50. Tá? Eu posso gastar 50. Antes, quando eu chegava em 95% desses 50, acionava o limite prudencial. É o máximo que eu... Apesar de eu poder gastar 50, a lei só me permite gastar até o prudencial. Tá? Porque quando ultrapassa o prudencial, eu tenho que voltar para baixo dele. Antes, era 95% dos 50. Agora vai passar a ser 90%. Ou seja, eu posso gastar ainda menos com o pessoal. É o que está previsto no projeto. Essa é uma alteração muito importante, que
que o projeto coloca na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais uma vez, é um aperto orçamentário ainda maior para o gasto com o pessoal. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ente ou poder, no caso, vamos supor o Poder Executivo Estadual, ele pode ter como limite de dívida, de endividamento, conceito de dívida líquida, 200% da receita corrente líquida. Então eu posso me endividar em 200%, mas gastar com o pessoal 50%. Tá? Essa é a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela vai ficar ainda mais apertada. É isso que o projeto de lei 257 está prevendo. Tudo isso, caso o poder não consiga atingir as receitas que ele... Porque quando eu monto o orçamento, eu faço uma previsão de receita. Em cima daquela previsão de receita que eu vou fazer a minha previsão de gasto para o ano que vem. Tudo com base também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como a gente viu, antes eu podia gastar até 95% do limite da receita corrente líquida, agora é 90%. Mas se a receita se frustra no momento da execução do orçamento, vamos supor, a receita estava prevista para 80 bilhões. Ao longo do ano eu vou vendo que a receita não vai ser de 80 bilhões, ela vai ser de 75. Então eu tenho 5 bilhões a menos. Eu vou ter que tomar algumas medidas para poder readequar o meu gasto, né? Inclusive o gasto com o pessoal. E essas são as medidas que o projeto está prevendo, caso isso aconteça, caso haja alguma frustração de receita. E quais que vão ser essas medidas? Onde que elas vão recair? Eu pergunto para vocês. Sobre os trabalhadores, sobre o serviço público. Está ali, ó. Restrição e ampliação do quadro de pessoal. É o que já estava antes naquelas medidas de 2 anos. Né? Vejam bem, eu tenho um primeiro estágio de 2 anos, em que eu tenho que adotar aquelas medidas, mas se no curto prazo eu tiver frustração de receita e eu não conseguir adequar aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vou ter que adotar medidas adicionais. Aquelas medidas já foram adotadas, o Estado já assinou o contrato, já adotou aquelas medidas, e se ele tiver frustração de receita, ele vai ter que adotar essas medidas adicionais aqui. Que são repetições do que a gente viu antes, mas vamos lá de novo. Vedação de cargos, de contratação, proibição de reajuste, concessão de vantagem, ganhos na carreira, tudo isso está proibido, né? Se houver essa frustração de receita. E ali, de novo, a redução das despesas com cargo em comissão é de 10%. É a mesma lógica de antes. Eu bato com força no servidor concursado e no cargo em comissão, que é de livre nomeação, em geral, né? Posso nomear quem eu quiser. Eu tenho corte de apenas 10%. Isso no primeiro estágio. Se eu adotar essas medidas e mesmo assim eu ainda estiver violando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu passo para um segundo estágio. Vejam bem o que quer dizer o segundo estágio. Lá atrás, a gente tinha visto que o servidor não teria reajuste. Aqui no primeiro item, ele não vai ter nem a reposição da inflação. Tá? Eu sei que muitas vezes já não tem a reposição da inflação, mas agora o projeto está vedando, está escrito na lei. Né? Agora decorre muitas vezes de um processo negocial. Mas aqui o projeto está dizendo que está vedando a concessão de aumentos nominais. E nem está fazendo referência ao artigo 37 da Constituição. Coloca uma redução adicional de gastos com cargo em comissão de mais 10%. Já reduzi 10% no primeiro estágio, estou reduzindo mais 10% no segundo estágio agora. Se nesse segundo estágio eu não conseguir me readequar aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu caio no terceiro estágio. Que tem aí algo muito importante. O item 1. Aumento do salário mínimo apenas pela inflação. O que isso significa na prática? Como vocês sabem, nos últimos anos, o salário mínimo no Brasil ele cresceu acima da inflação. Né? Cerca de 70%. Isso raramente acontece na história do país, para não dizer nunca. Né? O que está descrito nesse projeto de lei é que isso acaba. Eu só vou corrigir o salário mínimo pela inflação. E boa parte dos trabalhadores no Brasil recebe apenas o salário mínimo, como a gente sabe. Então isso tem um impacto social fortíssimo. Né? E de novo, a conta, né, da crise
recaindo de maneira muito forte sobre a classe menos favorecida. Né? Eu ganho um salário mínimo por mês, eu não vou poder ter nem um ganhozinho real em cima daquilo que eu ganho. Porque tem um projeto de lei me dizendo que não pode. Porque se tiver uma frustração de receita, olha a lógica. Eu tenho frustração de receita. Eu, Estado, União, não arrecadei o que eu esperava arrecadar. Então eu vou gastar menos. Essa é uma discussão importante, falar um pouco disso. Eu vou gastar menos. Com quem que eu vou gastar menos? Com quem ganha salário mínimo. Né? Eu, por exemplo, presto serviço por servidores do Poder Judiciário. Tem uma lei lá que acho que já foi aprovada, né? Você estava falando que ela foi aprovada. Vai conceder um reajuste de 16% para os ministros do Supremo. Os caras ganham 33 mil, vão ganhar quase 40 mil reais por mês. E ao mesmo tempo, eu congelo aqui o pobrezinho que ganha o salário mínimo. Né? Isso tudo pela lógica do gasto. Eu vou reduzir gasto. Por que nunca no Brasil a gente olha para o lado da receita? Né? Porque são duas coisas, receita e despesa, para o equilíbrio orçamentário. Aí você vira e fala assim, olha, os impostos do Brasil são muito altos. A gente paga muito imposto. Nós, trabalhadores, pagamos mesmo. Nós pagamos muito imposto. Agora, tem muita gente no Brasil que não paga imposto, não. Tá? Existe uma jabuticaba no Brasil, só para fazer um parêntese que eu acho importante, que é uma lei de 1995, do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, que ela isentou de taxação os ganhos de capital. Então, quando o sujeito recebe lucro e dividendo de ação de empresa que ele tem, ele não paga nada. Tá? Isso, segundo estimativas da Receita Federal, se passasse a taxar essa turma como taxa o imposto de renda, geraria arrecadação anual de 50 bilhões de reais. Tá? Então, a gente abre mão de uma receita de 50 bilhões de reais, não olha para o lado da receita, porque tem esse discurso de que no Brasil se paga muito imposto. De novo, nós trabalhadores pagamos, é rico nesse país, não paga imposto não. Tanto é que na eleição passada muita gente estava falando assim, eu vou embora do Brasil, vou para Miami. Não vai. Porque não tem lugar no mundo tão bom para ser rico igual aqui. Não se paga imposto, tem escravo para trabalhar dentro de casa, de graça, né? Quando você aprova uma lei que dá o direito a essas pessoas que trabalham em casa de ter a carteira assinada, fundo de garantia e tudo mais, é um rebuliço danado, porque é uma classe média e alta conservadora, né, que não aceita mudanças sociais e não gosta de pagar imposto. Né? Mas mesmo se taxar, não vai embora, porque não tem lugar melhor no mundo para ser rico do que aqui. Ainda no terceiro estágio, voltando à vaca fria, mais corte na despesa com benefício com o servidor. Redução de 30% em parcelas indenizatórias e vantagens de natureza transitória. Frustrei minha receita, vou cortar gasto em cima do servidor. Não se fala nesse projeto em aumentar a receita, em cobrar imposto de quem paga pouco imposto, não paga quase nada. Por fim, tem ali uma implantação de programa de demissão voluntária. O que significa programa de demissão voluntária? Tudo isso, né? Programa de demissão voluntária e redução das vantagens, dos reajustes dos servidores. Significa precarização do serviço público. As pessoas foram às ruas em 2013, né? Naquele ciclo de manifestações até hoje que não é muito bem compreendido. O que significou aquilo, quem estava lá, tem vários debates, várias interpretações. Mas uma coisa é certa. As pessoas estavam ali reivindicando melhoria do serviço público, né? Mais saúde, mais educação, mais infraestrutura urbana, de transporte e tudo mais. E é interessante também a contradição, né? Quando se faz pesquisa com essas pessoas, elas querem mais saúde, mais educação, mas querem pagar menos impostos. Isso não faz sentido. Né? Para ter um Estado maior, que dê mais saúde, mais educação, precisa pagar mais imposto, não tem como. A conta não fecha. Né? Então, quando eu faço um projeto como esse, que precariza a situação do servidor público e propõe também programa de demissão voluntária e caminha no sentido da terceirização, é um processo de precarização do serviço público. As pessoas foram às ruas pedindo melhoria. E eu crio um projeto que provavelmente vai implicar na precarização do serviço público. Né? Agora eu vou passar para a PEC 241. Como é que está meu tempo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu estou correndo um pouco, eu fiquei preocupado. Bom,
Então, este foi em linhas gerais, né? O projeto é muito grande, tem diversos artigos. Eu tentei apresentar aqui quais são os impactos principais. Resumindo, vedação de reajuste de concessão, aumento de contribuição previdenciária, né? Tudo rebatendo em cima do servidor. O 241, esse era o PLP 257, né? Ele foi enviado ao Congresso pelo governo que está provisoriamente afastado, foi enviado pelo Poder Executivo, tá? Foi uma iniciativa do Poder Executivo, em regime de urgência na época. O governo, chamado de interino, tirou o regime de urgência, mas ele ainda está tramitando, né? Está tramitando na Câmara. Mas nesse meio tempo, eles mandaram uma proposta de emenda à Constituição, essa proposta 241. Em linhas gerais, ela é muito parecida com o que tem no 257, só que eu acho ela mais perversa. Tá? Porque ela cria um mecanismo indireto para fazer tudo aquilo que o 257 fazia de maneira mais direta. Então, podemos dizer que ela tenta iludir. Tá? Porque ela fala assim, ela limita o crescimento do gasto público à variação da inflação do ano anterior. Ok, vamos supor que no ano passado eu gastei 100 e a minha inflação foi de 10%. Então, nesse ano, quanto que eu vou poder gastar nesse ano? 110. Agora, numa dinâmica social como a gente vive atualmente, de crescente demanda pela melhoria do serviço público, também de crescimento natural da despesa pública, né? Com saúde, com educação, com tudo. A despesa pública ela cresce naturalmente. Quando você limita isso ao crescimento da inflação, você impossibilita a ampliação do gasto público totalmente. Gastei 100, a inflação foi de 10%, só posso gastar 110. Olha, tem um ponto da Constituição Federal que está me dizendo que eu só posso gastar 110 esse ano. Paciência, eu lavo minhas mãos. Eu vou conceder reajuste para os servidores? Como? Se eu só posso gastar 110. Eu vou aumentar os gastos com saúde? Como? Eu só posso gastar 110. Está escrito na Constituição Federal, na Lei Maior da República. Né? Vou aumentar gastos com educação? Vou investir mais na universidade pública? Como? Não tem jeito. Lá, anteriormente, no 257, eu estava dizendo o que eu vou fazer, cada ponto. Como que eu vou impedir o reajuste? Como que eu vou impedir a progressão na carreira? Como que eu vou aumentar a arrecadação previdenciária? Aqui não. Aqui eu simplesmente crio um limite maior. Ó, está aqui, ó. Esse é meu limite. Você, gestor público, se vire com essa quantidade de orçamento que você tem. O que o gestor, o cara que executa o orçamento, vai fazer? Olha, não tem condições de fazer nada. Não tem condições de fazer nada. Vamos supor um exemplo prático. Inflação é uma média. A média, vamos supor, foi de 10%. Aí o fornecedor na universidade, dependendo do mercado onde ele está inserido, ele tem poder de aumentar o preço dele em 20%. O que a universidade vai fazer? Vai parar de comprar aquele produto? No limite vai. Precisa comprar material de limpeza. Precisa comprar computador novo. Tem um software novo que precisa no curso tal. Como que vai comprar? Não tem jeito. O preço do software aumentou em 30%. Por condições de mercado que são exógenas, que estão fora dessa discussão aqui. Como que eu vou fazer isso? Não tem condições. Isso é precarização total do serviço público. Total. Por isso que eu estou dizendo que ela é mais sutil, mas ela é mais maldosa. Né? Esse é o ponto principal. Ela ataca tudo de uma vez só. Não precisa ficar discutindo ponto a ponto, fazendo até um desgaste político. De discutir, olha, eu vou proibir o reajuste, proibir a progressão na carreira. Não, eu proíbo o crescimento do gasto. De certa maneira, até mais inteligente. Né? Mais perverso, mas né? É isso. Tem um prazo de 20 anos e a partir do 10º ano o presidente pode mudar esse critério, né? Pode flexibilizar esse critério. Ponto muito importante, né? Uma conquista histórica da sociedade brasileira. Gastos com saúde eles são vinculados pela Constituição. Né? Um determinado percentual da receita na União, nos estados, nos municípios, tem que ser gasto com saúde e educação. Não me lembro aqui quais são os percentuais, mas tem um percentual. Né? Isso acaba. Conquista histórica da sociedade brasileira, até estava falando que não é tão nova quanto em 88, né? 30, né? 34. Na Constituição de 34 já aparecia educação, né?
com a vinculação constitucional. O Estado tem que gastar um determinado percentual com a educação. Acaba. Um governo interino acabando com uma conquista histórica da sociedade brasileira. Né? Uma vinculação dos gastos com saúde e educação. Né? Eu acabo com isso e vinculo da mesma forma que os outros gastos públicos. Só pode crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Se, por exemplo, a gente chegar numa inflação de 3%, eu vou crescer meu gasto em 3%. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido. Pode passar. Nesse caso, se o poder, aqui é o poder, a União, desculpa, se a União não conseguir cumprir esse limite do gasto crescer de acordo com a inflação, ela tem que fazer algumas maldades também. As maldades vão também em cima do servidor público. E aí tem uma semelhança muito grande com o 257. Né? De novo, é a mesma coisa de sempre. Proibir de conceder vantagem, aumento, proibição de criação de emprego público, proibição de concurso público, tudo isso fica proibido. Se o cara pode gastar 110 e gastar... O cara não, se a União pode gastar 110 e gastar 115, ela tem que implementar aquelas medidas que estavam no 257. Mas vejam bem, se já está proibido na Constituição gastar mais do que 110, provavelmente o gestor vai fazer isso a priori. Eu já vou congelar tudo, vou frear tudo, todo o crescimento do meu gasto para atingir aquele valor máximo de 110. Se ele não atingir, ele vai ter que fazer o que ele deveria ter feito antes. É isso, está claro? É isso que está dizendo, projeto. Ok. É a mesma coisa. O âmago é o mesmo. Né? Não conseguir cumprir, corta o gasto em cima do serviço público. Né? De novo, não se fala em aumento de receita. Até esse governo interino, que assumiu muito em função do forte apoio empresarial, né? De novo o pato lá. O pato é a assombração que está na minha cabeça, não deve estar de todo mundo. Aquele pato ele é culpado por muita coisa. Quem vai pagar ele somos nós. Quem apoiou está cobrando a conta, né? A conta não vai poder vir em cima de quem apoiou. A conta dessa mudança de governo. Está vindo em cima do serviço público, dos trabalhadores, né? Vai falar de 64 projetos, né? Tem terceirização, prevalência do negociado sobre o legislado, são diversos projetos que atacam muito fortemente a classe trabalhadora. Por fim, esse tópico é importante, no dia 20 de junho, vamos lá, o projeto 257 previa a renegociação, né? Só que está com uma tramitação difícil, tem a questão do custo, né, das contrapartidas. Então, o governo interino chamou os governadores para a mesa e propôs uma renegociação. Né? Por isso que está ali, dívida dos estados, que se insere nesse contexto todo que a gente está conversando. No dia 20 foi anunciado um acordo. Qual que é o acordo? Os governos ficam até o final deste ano sem pagar nada da dívida, já dá um alívio no caixa dos governos, a crise econômica está forte, a receita de fato está caindo, né? E o pagamento da dívida compromete muito o fluxo de caixa dos governos estaduais. Então, até o fim de 2016, o governo deu uma carência, né, para os estados ficam sem pagar até o final desse ano, e a partir de 2017 eles começam a pagar o valor das parcelas de acordo com a seguinte regra. Se ele pagava R$100, em janeiro ele paga R$5,55. Em fevereiro, ele paga mais R$5,55. Dá quanto? 10, estou ruim de fazer conta. 11 e pouquinho. Ele paga R$11 e poucos centavos. Vai aumentando 5,55 a cada mês, até chegar novamente aos 100% que ele pagava. Isso é uma espécie de carência também. Né? Ao invés de pagar 100, eu vou pagar menos, para dar folga no meu caixa. Pode passar. Só que, para poder aderir a esse acordo com o governo, os estados também vão ter que entrar na PEC 241. A PEC 241, inicialmente, ela foi criada só para o Serviço Público Federal. O Temer chamou os caras para conversar, os governadores, e quem aceitar entrar nesse acordo de não pagar nada até o final do ano e ir pagando menos do que paga normalmente até o mês de 2018, vai ter que entrar na PEC 241, ou seja, afeta todo o serviço público, União, estados e municípios. A
conta da crise, a conta da mudança de governo, recaindo sobre o servidor público e sobre o serviço público. Na União, nos estados e nos municípios. Agora eu pergunto, que governador que não vai aceitar participar disso? Só com muita pressão, né? Com muita pressão da classe trabalhadora, com muita unidade, né? Acho que é preciso que todos nós, trabalhadores, é uma questão de classe, não é uma questão do sindicato X, Y, Z, é uma questão de classe. Todos nós temos que lutar contra esses projetos, esses 64 projetos que estão colocados aí como ameaça para todos nós, sem exceção. Né? Não existe nenhum projeto lá que prevê que o pato não seja pago por nós. Nós é que vamos pagar o pato. Não tenho dúvida disso. Por isso é importante esse momento da gente conversar aqui, é importante que a gente tenha união, que a gente seja capaz de construir, né, alternativas para lutar contra tudo isso que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos permitir isso. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. Acho que eu já terminei. É isso. Então, à disposição de vocês, para perguntas. Né? Muito obrigado.